Graças a Deus, amados. Felizmente, né? Eu fui convidado para esse momento e eu queria ficar embaixo mesmo. Sim, aí é melhor. Não apita não, dá o microfone tudo certinho. Então pronto, vamos embora. Amados, eu fico contente com um momento como esse, né? Vocês sabem que Johnny é o meu parceiro, é o meu irmão, é o meu amigo, né? Uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho para que assim nós pudéssemos ser abençoados. E quando inventaram esse negócio de agradecer a Deus pela vida de Johnny, né? E eu estava dizendo que bateu certinho, justamente porque lá na congregação, todo último domingo do mês eu não prego. Quem prega sempre é a minha vice. E hoje justamente bateu com isso. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele perguntou, está perdido aqui, é? Aí eu não ia dizer a ele que eu vim pregar aqui, né? Porque não podia até então. E nós tivemos a oportunidade de dizer a ele que realmente nós viemos aqui para cultuar com vocês, agradecer a Deus pela vida desse pastor, uma bênção em nossas vidas, e eu creio também que é uma bênção na vida de vocês. Vamos falar a respeito de chamado, né? Já que vamos falar a respeito de Johnny, vamos falar a respeito do chamado. E lá em Jeremias, é um dos textos que eu mais me apego para falar desse chamado que nós tivemos. Chamado para fazer a vontade de Deus, chamado para glorificar o nome do Senhor, chamados com uma missão especial. Né? E o interessante, amados irmãos, é que esse chamado que nós tivemos, que eu sempre digo que não é somente para os pastores, mas cada um de nós temos um chamado em particular. E esse chamado vem desde o ventre de nossa mãe. E o interessante é que esse chamado precisa que eu e você confirme esse chamado diante das coisas que acontecem, diante das situações que nós somos postos, diante das situações que Deus permite que aconteça. E quando acontece, nós começamos a ter ciência realmente do chamado que nós temos. Quando as coisas começam a acontecer e às vezes se coloca no lugar, o que é que eu podia fazer se eu estivesse ali? O que é que eu poderia fazer se eu estivesse no lugar de alguém? O que é que eu poderia fazer se Deus me desse a oportunidade de ajudar alguém? Então o chamado ele começa por aí. A Bíblia aqui em Jeremias, no capítulo 1, verso 4, retrata muito bem esse aspecto de chamado. Jeremias, capítulo 1, verso 4 até o 9. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que tu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Para Jones te constituir pastores na igreja IBJ. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não posso, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Senhor Deus, grande Pai, eu te agradeço por esse momento. Faz, Senhor amado, os meus lábios, Senhor amado, aquilo que tu quer falar à tua igreja, porque tu já falaste ao meu coração. Muito obrigado, Pai amado, por dispensar sobre nós
o teu Santo Espírito e a tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Diante disso que nós acabamos de ler, Jeremias, a semelhança de mim, a semelhança de John, pessoas que Deus escolheu para um ministério específico, nós começamos a pensar o que iríamos fazer depois do chamado. Que atitude iríamos tomar quando estivéssemos lá à frente. Até então nós não tínhamos ciência do que era estar à frente, porque nós só sentimos realmente o peso da responsabilidade quando está todas sobre nós. Uma das coisas que eu acho interessante, Jones, quando nós estamos ainda estudando para ser pastor, né? Se é que isso é possível, estudar para ser pastor, quando estamos auxiliando um pastor e a gente começa ali a chorar e sentir as dores da igreja, sentir as dores daquele homem de Deus que está à frente daquele rebanho com uma missão específica, e a gente começa a se analisar e pensar que verdadeiramente nós também possamos ajudar de alguma forma. Mas isso ainda não é a total responsabilidade sobre nós. Só sabemos ou só sentimos a total responsabilidade quando estamos totalmente à frente. Quando a gente se coloca na posição de servo e Deus é que vai adiante de nós. A gente começa a analisar a vida de Jeremias. Jeremias, ele tinha um lugar específico para servir a Deus. Jeremias, ele teve algumas peculiaridades que às vezes a gente como ministro não tivemos. Jeremias, os pais deles eram sacerdotes. E eu não sei se o pai de Dona, se a mãe de Dona era crente, era cristão. Um ponto a menos para tu. Então, mas a gente nota que Jeremias aqui ele já era ensinado a sacrificar. Sacrificar a Deus. E quando a gente tem a possibilidade de aprender ou de ver antes do chamado, a gente já começa a mentalizar a responsabilidade que Deus nos dá. Então Jeremias aqui, ele teve a oportunidade de ver seu pai, né, fazendo os sacrifícios para agradar a Deus. Aí eu pergunto a Johnny, pergunto a todos vocês, que cada um de vocês tem um chamado, como eu falei, foram chamados por Deus desde o ventre da mãe. O que é que nós temos sacrificados para que possamos nos sentir chamados? Ou cumprir o nosso chamado? O que é que nós temos sacrificados? Jeremias, ele viu que aqueles sacrifícios que eram feitos ali, não estava valendo muita coisa não. Porque o povo estava se aproveitando justamente dos animais para que pudessem pecar novamente, para que pudessem errar novamente. E Deus, ele deixou de permitir aquilo ali, começou a colocar agora nos lábios de Jeremias uma nova mensagem. Uma mensagem de transformação, uma mensagem de renúncia. Então, quando a gente chega em um determinado lugar, nós temos que estar prontos a falar aquilo que Deus quer que nós falamos. Jeremias, ele tinha os pais sacerdotes, ele sabia que ali era necessário haver um sacrifício, mas ele não estava disposto a sacrificar os animais. Ele tinha que sacrificar a si mesmo. Aí vem justamente para cada um de nós, amados irmãos, principalmente Johnny, que é a bola da vez, né? O que é que você tem sacrificado para o Senhor? Eu vejo muita coisa, né? Eu vejo muita coisa. Mas o que é que você se sente quando você sacrifica para Deus o seu tempo, sacrifica para Deus o seu dinheiro, sacrifica para Deus aquele tempo da família? É tudo isso que Deus quer de cada um de nós. O povo naquela época estava acostumado a sacrificar animais. Mas a palavra de Deus diz para cada um de nós, nós que fomos chamados, entendemos o chamado, ele quer um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é um culto que vem da mente, um culto racional, um culto no qual você vai dizer assim, verdadeiramente eu estou adorando a Deus. Com uma música, eu estou adorando a Deus com a minha oferta, eu estou adorando a Deus com uma vida que eu ajudo, eu estou adorando a Deus porque Deus me chamou para isso. Então, amados irmãos, aqueles que são chamados, são vocacionados desde o ventre, eles justamente começam a analisar aquilo que ele pode fazer na missão que agora é lhe dada, né? E eu lembro bem da missão que Deus deu a Johnny, e deu a mim também, foi dele me ajudar lá na congregação. Vocês já estão feios de saber dessa história, que Johnny ia caindo do andame. Vocês não sabem disso? Que Johnny ia caindo do andame? Não sabe não? Não sabe não? Foi, Johnny ia caindo do andame, e o andame estava pelo menos com uns 4 metros de altura, né? Ele ia caindo lá de cima. Aí eu começo a analisar, amados irmãos, será que para ser um pastor, precisa subir num andame de 8 metros de altura? Precisa? Nos dias de hoje? Precisa? Precisa? Precisa, Marco? Precisa. Se for necessário, precisa.
Então, meus irmãos, o que é isso? É justamente, nós fomos escolhidos, vocacionados, para não fazer igual aos outros, mas para fazer do jeito da necessidade e da forma que Deus quer que nós façamos. Estávamos semana passada, mais uma vez, em cima do andame, na segunda igreja de Abreu Lima. E estava mais alto do que os 4 metros de altura. Vou dizer de novo, precisa de um pastor, no tipo de Johnny, não vou chamar aquela palavra de não, no tipo de Johnny, está em cima do andame de 6 metros de altura, precisa, para ser pastor precisa. Então, amados irmãos, o sacrifício que Deus quer de cada um de nós, muitas das vezes é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Hoje em dia, amados irmãos, ser pastor é fácil. Pastorear é que é difícil. Ser pastor é fácil, mas pastorear é que é difícil. Eu entendo claramente, amados irmãos, quando Deus aqui ele chama Jeremias, e Jeremias se coloca na posição de uma pessoa que não tinha condições de cumprir com aquele chamado. Né? Eu não sei se na vida de Johnny ou se na vida de alguém aqui, quando Deus chamou para uma determinada função, você se sentiu incapaz e começou a colocar desculpas, mas lá no fundo do seu coração você sabia que tinha capacidade suficiente para fazer. Não sei se aqui vocês aconteceram com isso, porque isso aconteceu comigo. Eu lembro bem, amados irmãos, quando nós estávamos ainda na igreja mãe, que é lá em Caetés 3, e aí nós tínhamos a oportunidade de fazer reconciliação. Reconciliação com aquelas pessoas que estavam tristes com a igreja, estavam tristes com o pastor, estavam tristes com N coisas. Aí abandonava justamente a obra. E nós éramos aquele que ia lá na casa da pessoa, conversava, e depois as pessoas estavam lá, voltando para a igreja de forma alegre, trabalhando naquilo que foi chamado. O que é que a gente entende com isso? Que, será que essa capacidade de conciliação era propriamente minha? Não, é como Jeremias disse aqui, eu não passava apenas de uma criança. Eu não passava de uma pessoa que queria resolver os problemas dos outros. O pastor é essa pessoa, que quer resolver todos os problemas dos outros. Não pode ver ninguém com problema que quer resolver. Então, mas Jeremias ele não se achava capaz de resolver aquele problema. E muitas vezes nós, como servos, nós não temos a capacidade de resolver todos os problemas da igreja. E o que é que a gente deve fazer? Segundo diz a Bíblia, interessante é que quando Jeremias diz aqui que ele não se passava de uma criança, os historiadores dizem que ele tinha pelo menos já 20 anos de idade. Né? E a gente vê que não era a idade que lhe fazia criança, mas a falta de experiência com aquele ministério que Deus havia lhe dado. E quando eu falei que eu me sentia criança, é justamente porque naquele ministério que a gente está entrando, apesar de a gente não ter a responsabilidade toda, mas a gente começa a trabalhar de uma forma eficaz. E é novo para a gente. É novo aqueles momentos para a gente. Quer dizer, o fato de ser novo, a gente não tem total experiência. Nós não passamos de uma criança em crescimento. E a gente começa agora a crescer resolvendo os problemas da igreja. Resolver os problemas dos outros. Aí eu trago para cá e digo, o vocacionado, o escolhido desde o ventre da mãe, ele é justamente chamado para reanimar. Chamado para trazer uma palavra nova para aqueles que estão tristes. Chamado principalmente a governar aquilo que os homens com a sua própria força não conseguiram governar. Essa igreja que teve algumas dificuldades? Todas têm. Todas têm. Né? Mas interessante, amados irmãos, é como diz a palavra. Mas Deus já havia escolhido Johnny desde o ventre da mãe para ele estar aqui. Agora o interessante é que nem vocês sabiam, nem ele sabia, nem eu sabia, e ninguém diz. E as dificuldades vão acontecendo, e Deus permite que aconteça para chegar na pessoa certa. Uma coisa que eu digo sempre para as pessoas é bom que Johnny, seja o pastor certo para essa igreja. Eu creio que é. Não estou sendo hipócrita, não estou sendo puxa-saco de Johnny, que ele sabe muito bem disso. Mas eu creio que houve um casamento sincero da igreja com o pastor Johnny. E quando isso acontece, amados irmãos, as coisas fluem do jeito que está fluindo. Deus ele tocou nos lábios de Johnny, tocou no coração de Johnny com a intenção justamente dele trazer para essa igreja a palavra de Deus. E uma das palavras de Deus que eu vejo nos lábios de Johnny é justamente que os vocacionados, eles vivem o amor de Cristo. A coisa mais difícil para o povo naquela época era sacrificar através da obediência. O povo não conseguia obedecer a Deus totalmente. E isso era que fazia justamente Deus se afastar do povo e vinha as dificuldades. Então, quando a gente começa a entender que o vocacionado, o escolhido, desde o ventre da mãe, tem que agora demonstrar o amor de Cristo na prática, aí a gente nota que para isso vai haver algumas coisas interessantes na vida desses homens, dessas mulheres, dessa igreja. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso.
O amor de Cristo na prática é não aceitar o que parece certo. Oxê, pastor. Não, você vai ter que aceitar aquilo que é certo. Por que isso? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que Jó, ele se desviava da aparência do mal. Da aparência, quer dizer, aquilo que muitas vezes, para muitos podem ser uma verdade ou uma meia-verdade, Deus ele não quer, Deus ele só quer a verdade. E quando a gente começa a pensar a respeito de verdade, a gente também se lembra que se vivemos na verdade é porque a verdade verdadeiramente nos libertou. O povo no tempo de Jeremias vivia uma mentira. Sacrificavam um animal chorando, dizendo para Deus, recebe, 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 quando era no outro mês, na outra semana, tinha que sacrificar outro animal, e haja animal para sacrificar. E quando a gente começa a viver o amor de Cristo na prática, a gente começa agora a se desviar da aparência do mal, e não aceitar apenas o que parece certo, mas aceitar o que é certo. O vocacionado, que é desde o ventre da mãe, tem a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e falar aquilo que é suficiente para o crescimento e inspiração de cada um daqueles que tem a oportunidade de confrontar com a mesma palavra. Por que nós estamos pensando dessa forma? Falar o que é suficiente. Porque cada um de nós que fomos chamados ou vocacionados por Deus, nós vamos ter a oportunidade de meditar na palavra. E nós sabemos que é essa palavra que vai nos trazer a verdadeira inspiração. A inspiração para o crescimento, a inspiração para que a igreja entenda que nós somos verdadeiramente mandados por Deus, ou chamados por Deus, ou escolhidos por Deus, para essa obra que não é fácil. Então, a partindo desse pressuposto, a gente entende claramente que todo vocacionado, todo aquele que Deus chamou, todo aquele que Deus escolheu, Deus deu uma missão, seja ela qual for, nós depois de nos livrar da aparência do mal, vamos ter a responsabilidade agora de ouvir as palavras de Deus. Jeremias, ele queria uma sustentação para que pudesse chegar diante do povo e falar da vontade de Deus. Quando você começa a ler o livro de Jeremias, você começa a chorar e entender por que Jeremias ele é chamado de profeta chorão. Porque Jeremias ele não falou uma vez com o povo, Jeremias ele não falou duas vezes com o povo, não falou três vezes, ele falou muitas vezes. E o interessante, amados irmãos, que o ministério de Jeremias passou pelo menos 40 anos. E como nós falamos, Jeremias ele era um profeta que vivia dentro do palácio. Ele tinha a oportunidade de falar com as pessoas de grande poder aquisitivo. E ali ele queria justamente mostrar a vontade de Deus, porque quando se começa de cima, claro que é mais fácil de resolver o problema. Mas só que os que estavam em cima não queriam ouvir a voz de Deus. No tempo de Jeremias também tinha, além de, me parece que era Abacuque, Esdras, Ezequiel, havia outros profetas que não eram de Deus, mas profetizavam também. E como todos vocês conhecem, o que acontecia naquela época? Havia uma dificuldade, estava passando por uma dificuldade. Chama o profeta para perguntar por que é. E quando se chamava o profeta dizia aquilo que o rei queria ouvir. Não, chama Jeremias, Jeremias dizia o que o rei não queria ouvir. Então, trazendo para a gente hoje o que é que o ministro, o que é que o servo tem que fazer para se mostrar uma pessoa que só fala da palavra de Deus e o suficiente. É não negar a vontade de Deus. Muitos pastores e ministros, vocês já viram, nós já vimos, os escândalos estão aí constantemente. Por quê? Porque eles não estão falando a palavra de Deus, aquilo que é suficiente para a igreja ouvir, para o rebanho ouvir, alimentar. Não estão se preocupando com a aparência do mal. E isso tem trazido para as igrejas hoje uma dificuldade de crescimento. Então, amados irmãos, aquele que é vocacionado, chamado, e tem a responsabilidade desde o ventre da mãe. Me disseram que eu sou chamado para fazer isso desde o ventre da minha mãe. Então, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso estudar, não. Eu nunca tive o desejo de ser pastor. Tu já tiveste, Doni? Problema teu agora. Eu nunca tive. Olha assim, eu quero ser pastor. Não, nunca tive, nem passava pela minha cabeça. E se eu for contar para você a minha história para a igreja, esse aí nunca dava pastor na vida, nunca dava. Eu tenho um grupo do WhatsApp de quem trabalhava na Hering Tecanô, que a gente conversando, às vezes, ele fala assim, eu não acredito, negão, que tu é pastor. Eu digo, acredito que Deus, ele faz o impossível.
É isso que a gente tem que acreditar. Não era porque eu era má pessoa, não. Era justamente, amados irmãos, porque, vamos dizer assim, o meu biotipo não era de um pastor. Totalmente ao inverso. Eu não levava a religião a sério. Eu nunca li a Bíblia quando eu não era cristão. Quer dizer, não tinha nada para ser pastor. Mas é aquilo que a Bíblia diz, né? Deus, ele tira do monturo e coloca ali para a gente pregar o evangelho. O que é que eu vou dizer? Então, amados irmãos, a gente começa a perceber que o que vale para a nossa vida é a verdade. E outra coisa interessante que eu quero também conversar com vocês, além do fato de desviar-se da aparência do mal, além de ver que a nossa responsabilidade está sempre baseada na palavra e falar para as pessoas o suficiente, uma coisa também interessante que eu vejo, que eu medito sempre, é viver o amor de Cristo na prática é muito mais do que viver uma teologia sistemática. A teologia que a gente tem que viver para demonstrar o amor de Cristo na prática é a teologia empírica. Né? A teologia empírica é aquilo que a gente aprende no cotidiano. Entendeu? Quer dizer, a experiência que você vai ter com Deus é que você vai conhecer a Deus. Porque o que é teologia? Estudo sobre Deus, conhecimento de Deus. Então, a teologia empírica vai fazer você conhecer Deus na prática, no exercício. Aí eu começo a pensar, meu Deus do céu, né? O negócio agora ficou estreito, o negócio agora ficou complicado. Por quê? Aí eu começo a pensar, o cotidiano, qual é o teu cotidiano? Como é a tua vida em casa, como é a tua vida no trabalho, o que é que tu faz, o que é que a gente faz. E agora como a gente ouviu o chamado e depois de muita briga, muita guerra, a gente diz, eis-me aqui. Por que não foi assim de uma hora para outra? Foi, Johnny? Cada um de vocês aí, quando Deus chama para fazer alguma coisa, vocês começam a brigar com Deus. Não, eu não vou fazer isso não, não tem condições, Senhor, tu sabe. Eu tenho dor nas pernas, dor na cabeça, dor nos braços, não posso. E Deus diz, você pode. E a gente diz que não pode. Mas Deus diz, você pode. Aí, engraçado mais ainda, Johnny, que tem uma frase que muito gosto de dizer, posso tudo naquilo que me fortalece. Aí depois, quando a gente pergunta, eu não posso, dizer assim, é aquela palavra. Que você disse que Deus te deu, tudo posso naquele que me fortalece. Porque se esquece do contexto, sabe? Aí, quando diz, aí eu digo assim, eu pego. Minha mãe é uma. Minha mãe, ela tem, esqueci a idade da minha mãe, 76 anos. Né? O que é que acontece? Eu digo, vamos para a igreja, mãe. Ela fala, hoje eu não posso ir não, que eu estou com uma dor na perna. Ela tem pouca coisa, ela tem pouca... Assim, ela tem diabetes, ela tem, vamos dizer assim, uns trigêmeos que é a que dói o nariz, ela tem a dor na coluna, ela tem o nervo asiático que dói também. Ela diz que é asiático, Johnny. Eu vou dizer que não é. É ciático, né? É ciático, né? Aí, engraçado que tudo isso ela diz que tem. Vamos para a igreja, mas eu não posso. Eu digo, mas a senhora não disse para mim de manhã que tudo a senhora pode naquele que me fortalece? Então, ore a Deus para ele dar um pouquinho mais de saúde que eu levo a senhora no carro. Aí ela começa a rir e começa a reanimar para ir para a igreja. Por quê? Porque nós temos, amados irmãos, que viver o amor por Cristo, viver as condições que nós temos para servir a Deus. E quando eu digo sempre, chamado, a responsabilidade, ela vem. Mas também vem as condições para que nós possamos realizar esse chamado. Realizar essa missão. Essa missão que não foi dada por homens, e quando eu digo aqui não foi dada, quando Deus usa Johnny para trazer uma missão para a igreja nova, não foi apenas Johnny que escolheu, mas foi Deus que escolheu Johnny, colocou no seu coração, ele averigou a capacidade da igreja em oração, e Deus disse, dá para fazer. Dá para fazer. Quando Deus diz dá para fazer, é porque dá para fazer. Então isso é o quê? Isso é justamente o viver o amor de Cristo na prática, na experiência que a gente tem com Deus, a experiência do cotidiano. Porque é muito fácil eu dizer para o irmão, rapaz, Deus vai te curar, Deus vai te dar força. E cadê a hora de eu mostrar força que eu digo que não tem? Como é que você vai chegar para uma pessoa lá fora, falar do evangelho, pregar, para a pessoa vir para a igreja e quando você coloca N dificuldades? Aí vem justamente, qual é a sua experiência com Cristo, com o evangelho, com o seu chamado de serviço? Então, amados irmãos, Deus ele mostra para a gente aqui que Jeremias, ele tinha essa experiência, mas a experiência de Jeremias, principalmente, era onde? No palácio. Onde ali as pessoas que ele tinha conhecimento, que ele tinha entendimento, eram as pessoas que faziam sacrifícios para um Deus que não era um pai, era só um Deus. E a gente tem o nosso Deus como nosso pai. Nós temos Deus como nosso Pai, não apenas como nosso Deus, como o divino que está lá no céu olhando para a gente, quando a gente pede ele dá se ele quiser, ou quando ele não quer ele não dá. É assim também, mas ele não é esse Deus, ele é o nosso Pai, que nos ouve com atenção. E ele ouviu a voz de Jeremias e disse, não Jeremias, eu vou mudar esse quadro.
E se você for ver, quando Jeremias começa a clamar, Deus ele age na vida de Jeremias e ele age na vida do povo. E o povo termina sendo cativo, para se consertar. Mas eu não quero falar de cativo, eu quero falar justamente de viver o amor de Cristo na prática. Como era que Jesus ele vivia o amor de Cristo na prática? Né? Duas coisas que eu vou dizer aqui. Jesus comia e dormia com o povo. Viveu o amor de Cristo na prática, pastor? Agora eu vou ter que dormir com aquele povo que bebe lá no negócio da madrugada, como é que é? Socorro da madrugada. Não, você vai ter que se preocupar onde ele dorme e o que é que ele come. Isso é viver o amor de Cristo na prática. Então, amados irmãos, viver o amor de Cristo na prática também, João, ele mostrava isso quando ele ia para o deserto, comia gafanhoto e se vestia de pele de camelo. Poxa, pastor, mas como é que pode? Essa era a forma de João mostrar que vivia o amor de Cristo na prática. Ele estava preparando o lugar para que quando Jesus Cristo voltasse, o povo poderia ter ele como exemplo. E ele sabia muito bem que o povo ia atrás dele para o deserto. Era por isso que ele ficava no deserto. E por que ele se vestia de pele de camelo? Eu acho que é porque no deserto era frio, né? Mas por que ele comia gafanhoto com mel silvestre? Eu acho que ele gostava. Eu acho que ele gostava, né? Acho que era o prato principal dele. Eu não como galinha de jeito nenhum. Não tem jeito. Já tentei, mas eu não como, né? Mas uma carne assada eu como. Um peixe também. Mas quer dizer, João ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então, amados irmãos, a gente nota que viver o amor de Cristo na prática, existem algumas coisas que nós temos que fazer juntos. João ele ia para o deserto e o povo ia para lá porque ele tinha a palavra de Deus nos seus lábios. Na maioria das vezes, amados irmãos, nós somos procurados por pessoas justamente para falar da palavra de Deus, independente de onde nós estejamos. É ou não é? Eu sempre digo, uma das coisas que acontece constantemente na nossa vida, quando a gente vem para a igreja, vai trabalhar, alguma pessoa nos encontra e fala assim, olha, quando você chegar na sua igreja, ora por mim. Tem uma entrevista de emprego para fazer, tem uma enfermidade que eu estou passando. Por que ele faz isso? Porque ele acredita no seu chamado. Ele acredita no seu chamado. E às vezes nem a gente mesmo pensa que vai tão longe assim, né? Mas quando a gente, amados irmãos, entende que o chamado das pessoas escolhidas por Deus, principalmente para viver o amor de Cristo na prática, baseado em tudo isso que nós acabamos de falar, mas mostra para a gente também que existe algo interessante que Daniel fazia, a Bíblia diz que Daniel fazia isso 3 vezes, né? Uma vida de oração. Uma vida de oração também demonstra viver o amor de Cristo na prática. A oração é que vai nos dar forças, que vai fazer a voz de Cristo ser mais alta em nossos ouvidos. Sabia disso? Eu sempre digo que a voz de Cristo, ela sempre é a mais baixinha, né? Mas se a gente tiver oração, ela sempre vai ser evidenciada. O mundo grita no nosso ouvido. É fazer o que na igreja, rapaz? Está preocupado com o problema dos outros, pastor. Vai viver a tua vida, pastor. Tu tem um carro, vai andar, pega a tua família, no final de semana vai para um canto, para outro, né? Mas só que a voz de Cristo, ela é bem suave assim. Eu não te chamei, tu não escolhesse estar ali, tem um rebanho para você alimentar. E eles querem ouvir a voz do Mestre, a voz do Mestre Jesus, através daquele que prepara o caminho. Hoje é maravilhoso a gente falar de Jesus. Hoje é maravilhoso a gente pregar o Evangelho, amados irmãos, com as condições que nós temos hoje. E a gente nota que só através da oração a gente não permite que as outras vozes ela impeça de nós ouvirmos a voz de Deus. Então que nessa noite, Johnny, Igreja de Deus, que nós possamos continuar entendendo que o nosso chamado, nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E Deus, ele já sabia da sua capacidade. Só tinha uma pessoa que não sabia da sua capacidade, era você mesmo. Ah, pois agora você já sabe da sua capacidade. A sua capacidade de frutificar, a sua capacidade de correr atrás das vidas, a sua capacidade de você orar pelas pessoas que Deus colocou diante de você e a capacidade que Deus te dá de suprir as necessidades do outro, né? John, ele já supriu a minha necessidade, né? E eu digo sempre a ele, não vai ser a primeira nem vai ser a última não, vai ter outras necessidades, né? E eu sempre digo a ele, precisando de mim, chame outro. Né, Johnny? Precisando de mim, chame outro. Não, digo, precisando de mim, eis-me aqui. Então, amados, que Deus possa nos abençoar com essa mensagem.
Deus possa colocar no nosso coração o desejo de viver esse amor. Não sacrificar os outros, mas sacrificarmos a nós mesmos, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. O sacrifício ele vai ser mútuo sempre. Eu vou ter que doar um pouquinho, você vai ter que doar um pouquinho, e a maior parte quem vai doar é o pastor. A maior parte quem vai doar é o pastor, porque ele foi chamado para pegar peso. Ele foi chamado para pegar peso, foi. O pastor, não é só você não, todos os pastores foram chamados para pegar peso. Mas se ele chama para pegar peso é porque Deus, ele nos deu uma academia de oração. Uma academia de oração, para você de manhã estar na academia lá, de meio-dia, de tarde. Aí de madrugada, tem muitos que oram de madrugada. Eu não oro de madrugada não, gente. Só de 6 horas da manhã. Não, eu vou mentir. Eu só de 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, pode ligar para mim que eu estou acordado, estou orando. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que a gente viva o amor dele na prática. E o amor de Cristo na prática é justamente deixar que ele faça parte da nossa vida. Quero finalizar justamente com aquele texto que diz assim, que a gente possa prosseguir conhecendo ao Senhor. E prosseguir ainda mais, conhecendo ao Senhor a cada dia, né? Prosseguir conhecendo o Senhor. Por quê? Porque se a gente vai vivendo e aprendendo, a gente aprende para guardar, a gente aprende para levar para o céu. Lá não vai ter nada o que fazer, diz, né? Não sei não. Né? Diz que a gente não vai ter que gastar mais tempo pregando o evangelho, a gente não vai ter mais, vai ser agora louvar a Deus, louvar a Deus. Então fica essa mensagem para o nosso coração. Deus ele quer que cada um de nós possamos entender que fomos chamados, né? E se nós fomos chamados, não foi para ficar parado, não foi para ficar sentado apenas nos bancos, foi para servir. Agora tem uma peculiaridade nesse serviço, servir a Deus com alegria, como diz o salmista. Que Ele nos abençoe e nos faça dia a dia, momento a momento, compreender a sua doce e maravilhosa palavra. Amém?